Turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto O Avarento. Alguns amigos convidaram Nasruddin para um piquenique. O bom humor imperava e o almoço sobre a relva foi dos mais perfeitos. Mas a animação do grupo foi interrompida por um incidente que fez todo mundo correr em direção a um rio próximo. Um desconhecido tinha escorregado e estava dentro d'água, profunda e lodosa naquele ponto. De todos os lados correram em seu socorro. Dê sua mão, gritavam-lhe. Nenhuma reação da parte do infeliz, que não sabia nadar. E tudo o que fazia era engolir a água. Estava os 2 dedos de afogar-se quando Mulan apareceu. Reconheceu o sujeito assim que o viu. Afastem-se todos e deixem comigo, gritou, dirigindo-se à multidão. Estendeu a mão direita para o homem que se debatia e lhe disse: pegue minha mão. Num rápido impulso, o desconhecido agarrou-se à mão estendida de Mulan, que o tirou do rio. Nesse meio tempo, os curiosos tinham se aglomerado e perguntavam em voz alta: explique-nos, Mulan, por que ele não nos deu a mão, mas agarrou a sua imediatamente? É muito simples, respondeu Nasruddin. Eu o conheço há muito tempo. É um sujeito de uma avareza sórdida. Então vocês não sabem que os avarentos costumam tomar e não dar? Foi por isso que quando lhe pedi que me desse a mão, mas Foi por isso que não lhe pedi que me desse a mão, mas que pegasse a minha. O avarento, ele não dá, ele pega. Ah, tá. O tic-tac deu um nó aqui no final, mas eu consegui entender. Eu já imaginava o final da situação de outra forma. Eu falei, alguém vai aparecer com dinheiro, ele vai abrir a mão para pegar. Mas é quase na mesma que eu imaginei aqui. A pessoa falou em pegar. Pegar, o avarento pega. O que ele não faz é dar. Gente, isso a gente tira um barato, né? Mas na verdade é algo muito sério. Porque realmente tem pessoas que estão passando um sufoco e não dão o braço a torcer de jeito nenhum. Né? Teve novelas, filmes que a gente já viu por aí, histórias que pessoas ficam guardando dinheiro embaixo do colchão. Né? Não coloca em banco, não coloca em lugar nenhum. E aí vai juntando aquele monte de nota embaixo do colchão. Ou o colchão pega fogo, essa pessoa fica louca, fica enlouquecida, vai internada mesmo, de verdade. Ou as notas depois não tem mais valor. Ou guarda objetos de valor financeiro, né? Material. Não deixa ninguém chegar perto, ninguém pode olhar, ninguém pode pegar, porque aquilo tem um extremo valor, se quebrar ele também enlouquece. Ou seja, pessoas muito materialistas, elas sofrem caladas, que é mais ou menos o que o texto quis dizer. Essas pessoas que têm o problema com a avareza, né, de ficar segurando dinheiro, segurando posses, elas têm um problema muito sério psicológico. É uma insegurança, é uma ganância, um orgulho, uma vaidade muito grande. E isso é um atraso extremo do seu próprio espírito, né? Na sala de aula, a gente vai encontrar crianças que são totalmente fora do quadro de empatia ao próximo. Eu, como professor, eu sempre orientei a não ficar emprestando material, mas sempre naquela intenção do... A mãe do Zequinha teve que comprar o material dele, teve que gastar dinheiro para comprar tudo de bichinho, a mãe da Mariazinha também, né? Então, todos eles chegam lá com um lapisinho assim, de bichinho. Aí vem aquele que tem mais necessidade, que geralmente tem 2, 3 irmãos, que dormem junto, vem cheirando xixi para a escola, porque dorme no mesmo colchão, e tem sempre um irmão mais novo que faz xixi na cama. Essa criança não tem condições de cuidar de um material, porque quando ela levar para casa, os primeiros que vão bagunçar o material dela serão os irmãos, os primos, com quem ela conviver. Então elas não têm o devido cuidado. E aí é aquela coisa, a
aquele que a mãe teve o trabalho, o dinheiro, o gasto, para que tivesse um material mais bonitinho, perde dinheiro se o carinha ali ficar emprestando o material dele para um outro que não vai ter o mesmo cuidado. Tem essa razão, que eu não deixava emprestar material. Tem a razão de que a mãe que gastou dinheiro, a mãe do outro também tem que gastar, porque às vezes acontecia criança que tinha o mesmo nível e a gente via que a mãe era folgada, não comprava nenhuma borracha para o filho. Depois, com o passar do tempo, na sala de aula, teve a questão da prefeitura começar a dar material. E se a prefeitura dá material, a gente tem que exigir o máximo que a criança dê valor ao que ela está recebendo. E geralmente não é o que ocorre. Já que a prefeitura deu 3 lápis, não tem problema se quebrar, se perder, se apontar demais, porque a prefeitura deu, não gastou dinheiro, né? Aparentemente não gastou dinheiro. E são os nossos impostos que estão ali, gastou dinheiro sim, e não foi pouco. Então, quando a mãe não tem a consciência, ela não cuida do material do seu filho e aí o filho também não cria essa consciência. Conclusão, o material não dura nada quando ele está pedindo material emprestado para os colegas na sala de aula, principalmente se os colegas tiverem um material diferenciado que a mãe comprou, de bichinho, de carrinho, essas coisas todas aí que vem com cheirinho e tudo mais. Então, diversos fatores faziam com que eu não deixasse doar ou emprestar material na sala de aula. O que eu fazia? A gente ganhava sempre do diretor no começo do ano um kit. Lá, 6 lápis, uns lápis de cor, umas canetinhas. A gente ganhava apontador. Eram uns kits que os diretores geralmente faziam. Patrícia, se algum aluno não tiver mais lápis, tem esse aí para você dar. Mas segura o mais que você puder. Às vezes terminava o ano e eu não dava lápis para ninguém. Porque eu exigia o ano inteiro que tomasse cuidado com o material deles. Só que isso é desgastante pra gente, viu? Não pense que é um trabalho fácil, não. Porque tem muito professor que fala assim, filho não é meu, eles é que têm a obrigação de cuidar do material deles, eles é que se virem. E faz vista grossa. Chega no final da aula, tá cheio de lápis no chão, o professor não viu de quem é. Eu não, eu já era meio paranoica. Caiu o lápis lá no meio da perna da criança, eu já tava vendo, né? Caiu o seu lápis aí. Fora isso, eu mandava colocar nome em tudo. Quando eu não via o nome, eu já mandava um bilhete para a mãe. Favor, colocar nome no material do seu filho. E quando eu via que a família era extremamente pobre, humilde, que não ia ter condições, né, de raspar, de escrever, né, porque nem sabiam ler e escrever também, eu mesmo fazia isso no material dos meus alunos, mas todos eles tinham nome no material. Geralmente tinha. Então, caiu no chão, tá lá, Zequinha. Então, seu lápis, Zequinha, tá no chão, tá lá o nome do Zequinha, né? E quando você cultua nas crianças o cuidado, né? Chega num determinado momento que aí sim dá para emprestar. A princípio não, porque vira folga mesmo. Um vai pegando o material do outro, some com o material do outro, dá briga porque some material. Mas depois que a sala está redondinha, que já estão disciplinados, que eles entendem o valor do material, que eles têm que cuidar, que aquilo ali é algo que eles vão precisar para o ano todo, que às vezes se o ano que vem a prefeitura não der, tem que sobrar para o ano que vem, tem que reaproveitar para o ano seguinte. Então, quando você conscientiza, fica uma coisa equilibrada, nem para mais, nem para menos. Aí, quando você vê que equilibrou, que eles já sabem a real importância do seu material, aí sim, professora, hoje eu esqueci minha caneta em casa, eu estava fazendo lição de casa, a caneta ficou em casa. Aí sim. Alguém tem 2 canetas para emprestar uma para ele até o final da aula? Porque todos estão no mesmo grau ali de entendimento, que o material é do colega, que precisa tomar cuidado e que não pode ficar sempre sem material. Que da próxima vez que vier sem a caneta, mesmo que seja um esquecimento, vai escrever a lápis de cor, mas não vai pegar nada emprestado de ninguém. Então, o importante é conscientização. Quando se tem a conscientização, você ensina o que tem a ajudar, a ser caridoso e não avarento, e aquele que está sendo ajudado a ter responsabilidade para que não haja necessidade constante de pedir ajuda. Cuidado com matéria é uma coisa. Você não deixar as pessoas chegarem perto de algo que é matéria, porque aquilo vai quebrar, porque aquilo é muito valioso, também é um sinal de avareza. A matéria em si, ela foi feita para ser usada.
Ah, eu gosto muito dessa camiseta aqui, adoro caça-fantasmas, mas eu não vou usar essa camiseta porque senão vai gastar e eu vou ter que comprar outra. Ora, então, para que serve a camiseta? Só para eu ficar olhando o bichinho lá na gaveta? Não, né? Então, tem algumas pessoas que são assim. Aí tem uma historinha que eu li há muito tempo atrás, da questão das xícaras novas, né? Aquela pessoa que quando chega a visita em casa dá copo para as pessoas que chegam em visita, não, os familiares, ela atende a necessidade dos familiares com copo, aqueles copinhos de pingado de café com leite, qualquer copinho de vidro para os familiares. Quando vem alguém de fora, que é difícil vir alguém fazer uma visita, aí ela oferece xícaras para essas pessoas. Ou seja, se não vier nenhuma visita, essa pessoa nunca vai usar uma xícara. E ela vai ficar lá guardada aquela xícara. E tem um determinado momento dessa historinha que a pessoa morre. E ela não chegou a usar a xícara. No plano espiritual, ela não consegue ter paz porque alguém está usando a xícara que era dela, constantemente. Pegaram a xícara, depois que ela morreu, fizeram divisão de bens e cada qual pegou aquilo que interessava da família. E alguém pegou as xícaras novas dela e começou a usar. E ela, enquanto espírito, ficou revoltadíssima, porque aquelas xícaras eram algo que ela sempre guardava com tanto carinho, que era para ocasiões especiais, e a pessoa usava direto. Então, assim, é uma historinha, entre aspas, porque eu, como espírita, eu acredito que isso venha acontecer mesmo. Alguns espíritos não conseguem ter paz, mesmo do outro lado, porque ficam naquela coisa, é meu, ninguém pode usar, aquilo ali vai gastar, aquilo ali vai quebrar. E matéria, gente, gasta, o nosso corpo gasta, chega uma hora que o nosso corpo não aguenta mais, que a gente tem que desencarnar. Não é que isso vai fazer com que a gente relaxe, usa de qualquer jeito, quebra logo, não, a gente vai ter o cuidado, como eu falei no comecinho, mas o que não dá é a avareza, do tipo, é só meu, eu guardo, eu cuido. Um dia você vai embora, e aí? Esse negócio que você está guardando tanto vai ficar com você? Então nós temos que ser solidários, nós temos que ser caridosos, nós temos que ser pessoas com empatia, mas não podemos deixar as pessoas abusar também, ter esse outro lado, né? Então a questão da avareza, ela realmente deixa a pessoa num estado assim de solidão, porque ninguém consegue se entender com o avarento. O avarento, ele é muito egoísta, ele é muito ganancioso, ele é muito fechado, o negócio é muito dele. E isso faz com que as pessoas não se deem com o avarento. É um defeito e tanto, e deve ser corrigido. Percebendo isso numa criança, já tem que ser trabalhado para ela a questão da caridade, a questão do dividir, mas sempre com responsabilidade, com cuidado, para não se tornar uma pessoa que outros vão abusar dela, né? Ser bom, tudo bem. Ser bobo, não. Na educação, que é o alicerce de toda uma vida, tem que ser passado para a criança essa questão de que tudo que ela tem é para ser usado com cuidado. E que tudo que ela tem, ela pode dividir, mas sem ser abusado em razão disso. As pessoas não podem abusar dela. Então, são muitos valores que dá para trabalhar em prol de um texto desse. Dá para buscar histórias na internet, onde situações semelhantes ocorrem, para ir construindo essa imagem na criança. Até que ponto eu posso ser solidário, até que ponto não. Eu não ajudando, eu não participando, eu não querendo, isso me faz ser uma pessoa avarenta, isso me faz ser uma pessoa que vai acabar sozinha, porque da mesma forma que eu não quero que as pessoas cheguem em mim e usem o que eu tenho, os outros também não vão deixar, os outros também não vão querer que eu me aproxime. A amizade é sim reciprocidade, aí é o correto, aí não existe ganância, orgulho, egoísmo, vaidade, avareza, né? Dentro da reciprocidade você vai desenvolvendo outros valores com a criança, que ela note a diferença de comportamentos e estruture ela uma pessoa melhor. Então, a avareza não faz parte de qualidade, pelo contrário.
negócio de, não, eu tomo muito cuidado, tem que ficar guardadinho. Não é qualidade. Se for exacerbado isso, se for muito exagerado, isso daí é um defeito e tem que ser trabalhado.